Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora essa questão da prova do vestibular da UFT 2025.1. É uma questão de eletrostática, conceitual, interessante, aplicada, só um pouquinho mal elaborada assim. Não é mal elaborada, mas poderia estar melhor, mas uma questão interessante, certo? Se você quer ver a prova antes da prova, vou te dar uma dica. Entra lá em glauco.com.br, lá você vai encontrar um link para você adquirir uma biblioteca de e-books. Nessa biblioteca de e-books, para cada questão de 2019 em diante, eu te ofereço 5 outras questões do mesmo grau de dificuldade, do mesmo conteúdo. Porque na UFT esses assuntos se repetem. E essa questão aqui, ela já estava em algumas questões teóricas de eletrostática que eu tinha colocado lá. Obviamente não era essa questão, mas essa linha de raciocínio, beleza? Então fica ligado, nessa prova de 2025, vários alunos me relataram que questões semelhantes, muito parecidas mesmo, estavam lá na nossa biblioteca de e-books. Dá uma olhadinha lá que você vai ver, você não vai se arrepender e está muito em conta. Vamos lá. Durante uma tempestade, as descargas elétricas, que são os raios, podem atingir e matar animais e pessoas. Para diminuir os riscos, em dias chuvosos é aconselhado ficar em campo aberto ao invés de se abrigar debaixo de uma árvore, por exemplo. Porém, essa orientação não evita as consequências provocadas pelos raios, pois uma pessoa pode ser atingida por meio da corrente de terra, que é a corrente produzida na terra devido a uma descarga elétrica próximo de onde ela se encontra. Então, você tem uma descarga produzida na terra, né, próximo de onde a pessoa está, e a pessoa acaba levando choque. Essa corrente elétrica percorre o corpo da pessoa, provocando uma parada cardíaca, paralisando músculos da respiração e causando queimaduras internas. Para medir as consequências dessa corrente de terra, para impedir as consequências dessa corrente de terra, o que a pessoa deve fazer? Olha só. Bom, primeiro tem uma coisa aí que não está 100% verdade, né? Num dia de chuva, você não deve ir para um lugar em campo aberto, não. Você não pode ser o ponto mais alto, não, tá? Você tem que ser o ponto mais baixo, né? Para evitar que a descarga atinja você. A descarga venha por meio de você. Agora nós temos um outro dilema. Qual é o dilema? Uma vez que a descarga caiu perto de você, essa corrente ela vai se espalhar pela terra. E aí, a corrente vai se espalhar. Como é que você vai levar um choque? Aí você precisa lembrar do que é choque. Olha, você tá... Deixa eu desenhar aqui. Bom, não fique rindo aí do meu desenho não, tá? Tá aqui uma pessoa e aqui os pés da pessoa. Beleza. Certo? Na hora que uma corrente cai no solo, o que acontece com essa corrente? Ela se espalha pelo solo. Ela se espalha devido a quê? Devido a uma diferença de potencial. Como é que eu levo o choque? Eu levo choque se a corrente elétrica passar pelo meu corpo. Raciocina comigo. Para eu levar choque, a corrente tem que passar pelo meu corpo. Para que a corrente passe pelo meu corpo, o que é necessário? Uma diferença de potencial. Não é eu ficar submetido a um potencial. Eu preciso ter uma diferença de potencial entre duas partes do meu corpo e assim essa corrente elétrica vai passar pelo meu corpo. Certo? Então, para haver diferença de potencial entre duas partes do meu corpo, eu preciso conectar meu corpo a diferentes potenciais. E aí, se eu estou lá no solo e se a corrente está se espalhando pelo solo, uma energia se espalha pelo solo, potenciais elétricos diferentes se espalham pelo solo. Se eu estou com os dois pés pisados no solo desse jeito aqui, ó, aqui e aqui, meus dois pés podem ficar sujeitos a potenciais diferentes. E se eles ficarem sujeitos a potenciais diferentes, eu vou levar choque. Então, o que eu vou fazer para evitar levar choque? Uma vez que o raio caiu perto de mim, eu vou evitar o quê? Ficar com os dois pés afastados. Na verdade, eu vou evitar o contato com o solo de pontos afastados. Então, uma possibilidade é eu juntar os dois pés e ficar com os dois pés juntos. Já reduz bastante. Se mesmo assim eu ainda levar choque, mas o choque já tem uma intensidade bem menor. Ok. A outra possibilidade é o quê? É ao invés de ficar com os dois pés no chão, eu ficar com um só. Porque se eu fico com um só, não haverá mais diferença de potencial tão grande. Eu vou ficar sujeito a uma diferença de potencial entre o dedão e o calcanhar, por exemplo. Que são pontos muito pequenos. Essa intensidade de choque, se acontecer, ainda vai ser muito menor. Então eu tenho que manter essas partes do meu corpo muito próximas uma da outra. Aí nesse caso, quais são as opções que a questão te dá? Ela diz... Os pés no chão e afastados? Não, se eu botar os pés afastados, aí eu vou ficar mais sujeito ao choque. Os pés e as mãos no chão? Também não.
Eu procuro evitar ao máximo o contato com o solo, e se eu fizer contato com o solo, que seja no mínimo de pontos possível, o mais junto possível. Letra C. As mãos no chão afastadas? Não. As mãos no chão afastadas não. Qualquer coisa afastada no chão eu já facilita essa corrente elétrica passar pelo meu corpo. Um pé no chão. Ficar só com um pé no chão ajuda? Com certeza. Por quê? Porque se você só tem um pé no chão, seu corpo não fica submetido a uma diferença de potencial tão grande e aí você não leva choque se levar um choque pequeno. Beleza? Então, uma questão teórica aí, é aqui que a gente vê que os vestibulares mudaram. Não é só musiquinha, não é só decorebinha, não é só decorar o texto que está no livro que vai cair na prova do vestibular. Não é, você tem que saber raciocinar. Você raciocina raciocinando, ok? Você aprende a raciocinar raciocinando. E se você quer fazer uma isolada de física topíssima, dá uma entrada lá no site glauco.com.br, que a gente está lançando aí essa nova empreitada. Vai ter a isolada de física online para você que quer estudar física certo. Toma cuidado com o que você estuda. Pior do que não aprender é aprender errado. Então venha aprender certo comigo, beleza? Na minha isolada de física lá em glauco.com.br você vai ter já novidades aí a partir do mês de dezembro, beleza? Então é isso, galera. Valeu. A alternativa correta aqui é a letra D. E até a próxima.